Muito bom dia. Dia Internacional da Juventude. OIT publica relatório Tendências Globais do Emprego Juvenil 2026, de volta ao futuro. O presidente do Conselho Nacional de Estatística acolhe com naturalidade a auditoria ao Instituto Nacional de Estatística anunciada pelo chefe do governo. Uma delegação da plataforma Unir e Resgatar, o NTCCS, é recebida hoje pela presidente da Assembleia Nacional, Janira Alfer Almada. Os sindicalistas vão entregar um manifesto sindical, caderno reivindicativo. A terceira fase do projeto Cidade Segura começa hoje com a mesma dimensão anunciada em abril. O ministro da Segurança Interna, Carlos Sena, assina hoje com o embaixador chinês o acordo de implementação. Página oficial do governo na internet dá conta de um encontro realizado ontem entre o primeiro-ministro, o ministro dos Transportes e Mar, com representantes da empresa suíça Move, interessada em estabelecer uma parceria com a TACV. Na Europa, correria para a aquisição de óculos, tendo em conta o eclipse solar a partir das 6 da tarde em Cabo Verde. Estes e outros assuntos já de seguida em desenvolvimento. Primeiro jornal com edição e apresentação de Júlio Vera Cruz Martins, a técnica com Nelson Neves e Mira Cardoso. Sejam bem-vindos. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Tendências Globais do Emprego Juvenil 2026, de volta ao futuro, dá título ao relatório da Organização Internacional do Trabalho, publicado ontem à noite, para assinalar o Dia Internacional da Juventude, celebrado hoje com o lema Contextos Diferentes, Aspirações Comuns. O desemprego juvenil aumenta à medida que a estagnação do crescimento económico e a fraca criação de empregos ampliam as barreiras para a entrada dos jovens no mercado de trabalho e deixam um número maior de jovens fora do trabalho, dos estudos ou da capacitação profissional. O relatório da OIT revela que, a nível mundial, a proporção dos jovens NEET sem emprego e nem estudam é agora de 20%, o que equivale a mais de 257 milhões de pessoas. O documento alerta que quase 9 em cada 10 jovens trabalhadores com idades entre os 15 e 29 anos nos países de renda baixa e média baixa estão em empregos informais, o que limita o acesso a rendas estáveis e à proteção social. Em Cabo Verde, segundo o Boletim de Estatísticas do Mercado de Trabalho, publicado recentemente pelo INE, a taxa de emprego entre os jovens dos 15 aos 24 anos é reduzida para 29%. Na mesma faixa etária, a taxa de desemprego é superior a 15%. O último inquérito multi-objetivo contínuo do ano passado aponta que 33.127 jovens dos 15 aos 35 anos são NEET sem emprego e fora do sistema de ensino ou formação, equivalente a 20,1% do total dos jovens na faixa etária. Considerando a faixa de entre 15 e 24 anos, a proporção de jovens sem emprego e fora do sistema de ensino ou formação atinge 19,2%, equivalente a 15.716 jovens. Os membros do Conselho Nacional de Estatística, que representam entidades públicas e privadas, devem ser substituídos ou validados para mais um mandato. O presidente do órgão, que tem a coordenação estratégica de todo o sistema, considera que é o passo que falta para viabilizar a plenária, sobretudo agora que, em resultado das eleições legislativas, há novos titulares na esfera pública. Carlos Mendes lembra que o Conselho Nacional de Estatística tem a incumbência legal de apresentar relatórios periódicos ao Governo sobre o funcionamento do sistema e um outro ao Parlamento bienalmente sobre a aplicação da lei do Sistema Estatístico Nacional. Identificamos um conjunto de desafios, vou elencar alguns. Uma primeira reflexão é a oportunidade que este relatório traz para que, digamos, no futuro, em termos de revisão da lei, a questão de se reforçar as normas para contemplar e abranger os desafios do digital.
na produção dos dados e na governança do Sistema Estatístico Nacional. Há necessidade da lei, da própria, numa futura revisão da lei, acompanhar essas questões, incorporando todos os aspectos da questão digital, da interoperabilidade de uma forma geral, da ciência de dados, agora a inteligência artificial, entre outras tecnologias emergentes e inteligentes. Além do estabelecimento de matrizes de avaliação e um índice de aplicação da lei, Carlos Mendes realça que o relatório ao Parlamento propõe que o Conselho Nacional de Estatística evolua para um órgão regulador. São reflexões incipientes, mas há necessidade de se refletir e se continuar a pensarmos sobre isso em Cabo Verde, porque de uma forma geral verifica-se cada vez mais a proliferação da atividade estatística, tanto pelas entidades dentro do Sistema Estatístico Nacional, aí considera-se ok, as entidades fora do Sistema Estatístico Nacional, e nós já conversamos, por exemplo, sobre isso, os gabinetes de pesquisas, de estudos, personalidades independentes, fazem, por exemplo, atividade estatística, não necessariamente oficial ou não vamos entrar por este ponto, mas fazem atividade estatística e, de uma forma geral, não é regulada. E então aqui, se em Cabo Verde praticamente todas as atividades são reguladas, de uma certa forma, nós aqui também pensamos que o Conselho Nacional de Estatística, ou este nome ou uma outra, há que refletir e continuarmos a pensar sobre esta possibilidade. A auditoria ao Instituto Nacional de Estatística é anunciada pelo chefe do governo no decurso do debate do Estado da Nação no dia 31 de julho. A auditoria é acolhida com naturalidade pelo presidente do Conselho Nacional de Estatística. Não fiquei surpreendido, porque uma auditoria é uma questão de transparência, é uma questão de prestação de contas, é uma questão que pertence à lista das boas práticas internacionais em relação, por exemplo, também em relação à operação estatística. Esta auditoria já faz parte da nossa lei. Uma das competências do Conselho Nacional de Estatística é exatamente isso, propor ao Primeiro-Ministro auditorias técnicas aos órgãos produtores estatísticos oficiais. Se o Governo achar começar pelo INE, eu penso que devemos ver isso com bons olhos, como uma atividade normal e efetivamente, e uma atividade também que poderá melhorar, se calhar, corrigir algumas situações ao nível do Sistema Estatístico Nacional, mas é isso, só temos que parabenizar, se calhar, o Governo, então, por esta visão, mas isto é uma materialização da nossa lei. Vale lembrar que os relatórios do Conselho Nacional de Estatística ao Governo e ao Parlamento só podem ser enviados com a aprovação da plenária do órgão. Uma delegação da plataforma Unir e Resgatar ao NTCCS é recebida hoje de manhã pela Presidente da Assembleia Nacional, Janira Ofer Almada. Os sindicalistas, liderados por Eliseu Tavares, vão entregar um manifesto sindical, caderno reivindicativo, que, segundo nota distribuída ontem à noite à imprensa, reúne as principais preocupações, propostas e contribuições dos trabalhadores para a atual legislatura. O manifesto é o mesmo enviado aos partidos políticos em plena campanha eleitoral, mas agora mais elaborado e que continua alinhado com as declarações de Eliseu Tavares proferidas na ocasião. Pensamos que se trata de um documento com uma natureza estruturante e estratégica e resulta de uma análise aprofundada da realidade econômica, laboral, social e financeira de Cabo Verde, e nós, claramente, pretendemos contribuir para a construção de um modelo de desenvolvimento mais inclusivo, mais equilibrado e centrado na dignidade do trabalho. Prioridade à reposição do poder de compra, a política de rendimento e preço que deve ser melhorada, fazer referência ao Código Laboral, não na perspectiva dessas alterações que têm fragilizado os vínculos dos trabalhadores, mas na perspectiva de serem recuperados alguns direitos, e obviamente que essa questão da segurança social para nós é importante, porque quem trabalha hoje almeja no futuro ter a merecida reforma, e é bom que trabalhemos hoje conscientes de que a nossa aposentação não está em causa. A plataforma Unir e Resgatar ao NTCCS está constituída desde novembro de 2020 e reúne mais de 12 sindicatos. A terceira fase do projeto Cidade Segura começa hoje com a mesma dimensão anunciada em abril passado pelo anterior Ministro da Administração Interna.
Esta terceira fase consiste sobretudo na ampliação do projeto a novas cidades. Levar a Ilha de Santo Antão, levar a Santiago Norte, particularmente Porto Novo, Assomada e Tarrafal. Mas consiste também em trazer o alargamento à praia, onde nós temos neste momento, naquela que é a componente mais visível, que é a videovigilância, nós temos já um número significativo de postos e de câmaras. Alargamento também a São Vicente. E neste caso, o alargamento significa, segundo Paulo Rocha, maior número de postos e câmaras para cobrir mais ruas e espaços públicos de circulação. A componente reconhecimento de placa de matrícula já existe neste momento, iremos alargar para mais sítios. E é nisso que consiste essencialmente. A terceira fase não inclui reconhecimento facial. Esta é uma meta que Cabo Verde poderá almejar numa eventual quarta fase. A propósito da terceira fase, nós não estamos a falar de reconhecimento facial. Reconhecimento facial vem sendo discutir um pouco por todo o mundo. Em Cabo Verde já existe reconhecimento facial, designadamente junto das nossas fronteiras, nos equipamentos de fronteira automática que nós introduzimos há já alguns anos, mas aqui não estamos a falar de reconhecimento facial ainda. E, eventualmente, num futuro, Cabo Verde poderá vir a dar este passo, mas não é para agora. Cidade Segura é um dos projetos herdados do governo anterior, mas assumido em pleno pelo atual, como tem sido dito pelo Ministro da Administração Interna. A Cidade Segura é um projeto do Estado de Cabo Verde e vai ser alargada, vai ser continuada, vai ser melhorada, vai haver um upgrade geral no projeto por forma a servir ainda mais a população cabo-verdiana e todos que nos visitam. Com certeza que é um projeto a prosseguir, sim. Carlos Sena assina hoje com o embaixador chinês o acordo de implementação da terceira fase. Cidade Segura está em execução desde 2017, mas começa a ser gizado 3 anos antes na gestão de Marisa Moraes, com a aprovação de uma nova lei de proteção de dados e depois, em 2015, com a lei que regula a instalação e utilização de sistemas de videovigilância em espaços públicos e em locais de acesso de dado ou condicionado. A página oficial do Governo na internet dá nota de um encontro realizado ontem entre o Primeiro-Ministro Francisco Carvalho, o Ministro dos Transportes e Mares João do Carmo, com representantes da empresa suíça Move, que está interessada em estabelecer uma parceria com a TSV e com uma estratégia de longo prazo em que a primeira prioridade é a estabilização da companhia nacional. A Move deve ser a mesma sugerida no início deste ano ao Conselho de Administração da TSV pelo acionista privado maioritário da empresa. Introduzir um potencial parceiro europeu que, aceitando o princípio de sem nenhum aval do Estado de Cabo Verde, como fazia a Islândia, que mês sim, mês não pedia aval ao Estado de Cabo Verde, esse parceiro irá eventualmente trabalhar com a TSV e potenciar a sua internacionalização no mercado mundial da aviação comercial. E acredito que estamos perante uma oportunidade ótima para relançar a TSV e fazê-la andar com seus próprios pés no mercado internacional da aviação comercial. O parceiro, segundo Vítor Fidalgo, tem uma visão clara do mercado e já tem em andamento o arranjo financeiro. A TSV entra na parceria com as licenças que possui para voos transatlânticos e o pessoal que dispõe. A Cruz Vermelha de Cabo Verde lança hoje o vendedor ambulante para reforçar a proximidade com as comunidades, como nos confirma o administrador para Jogos Sociais, Carlos Cunha. Vendedor ambulante representa uma nova etapa na estratégia de expansão e modernização da rede comercial de jogos da Cruz Vermelha de Cabo Verde. Pretendemos aproximar os nossos jogos das pessoas e chegar a novos espaços públicos, reforçando a nossa presença junto das comunidades. O vendedor ambulante vem complementar e reforçar a rede existente. E não pretendemos substituir os agentes, mas ampliar a nossa capacidade de distribuição e criar novos pontos de contactos com os jogadores.
O administrador Carlos Cunha garante que já estão autorizados 20 agentes a serem vendedores ambulantes dos jogos sociais. O dia de hoje, o dia mediático e informativo de hoje vai ser marcado ainda por uma conferência de imprensa hoje em São Vicente. O presidente e deputado da UCID, João Santos Luís, vai falar à comunicação social na sede do partido em São Vicente sobre o pedido de fiscalização da constitucionalidade da resolução da Comissão Permanente que autoriza a detenção do antigo deputado Amadeu Oliveira. Dizer-lhe que hoje é dia de eclipse total na Europa. Em vários países há uma correria para as lojas e óticas que estão a ficar sem óculos certificados para o eclipse solar total de hoje. Há longas filas em Paris, Londres e Bruxelas devido ao aumento da procura. Em Portugal, o eclipse total acontece. Os portugueses esperaram 114 anos pelo eclipse. De facto, durante alguns minutos, por volta das 20 horas na Europa, sensivelmente 18 horas em Cabo Verde, o dia vai transformar-se numa espécie de noite. A luz do verão vai perder intensidade, as sombras vão mudar de forma e milhões de europeus, portugueses inclusive, vão olhar para o céu à procura de um acontecimento que muitos nunca mais voltarão a ver. 12 de agosto, Portugal é palco de um dos fenómenos astronómicos mais marcantes das últimas gerações, um eclipse solar que permitirá à Lua esconder quase totalmente o Sol em todo o Portugal continental e fazê-lo desaparecer por completo numa pequena faixa de Portugal continental. O astrónomo Ulisses Santos diz que é o eclipse das vidas dos portugueses. A expressão não é apenas uma forma de destacar a beleza do fenómeno, mas também há uma explicação histórica, pois o último eclipse solar total observado em território português aconteceu em 1912 e o próximo, com as mesmas características, só está previsto para 2144. As Nações Unidas denunciam que a Rússia mantém detidos mais de 16 mil civis ucranianos desde a invasão. Há mais de 4 anos, a ONU denuncia que 95% dos prisioneiros de guerra ucranianos e 85% dos civis detidos são torturados ou muitas vezes maltratados repetidamente. Mais de 16 mil capturados pela Rússia durante o conflito na Ucrânia continuam privados da liberdade, muitos deles incomunicáveis e detidos por motivos que violam o direito internacional. A declaração foi feita numa reunião informal do Conselho de Segurança das Nações Unidas, segundo a Cláudia Fuentes Rolho, secretária-geral adjunta da ONU para os Direitos Humanos. Continua a verificar-se tortura e maus-tratos generalizados e sistemáticos de civis ucranianos detidos e de prisioneiros de guerra por parte da Rússia, incluindo violência sexual. A Olho apresentou as estimativas na reunião informal do Conselho de Segurança, convocada pela Letónia e pelo Reino Unido, para destacar a situação de civis e militares capturados na guerra que a Rússia desencadeou com a invasão em larga escala no país vizinho em fevereiro de 2022. O Conselho, do qual a Rússia é membro permanente, ouviu testemunhos numa altura em que Moscovo e Kiev, as duas capitais, intensificam os ataques num conflito que já dura há 4 anos.
As Forças Armadas americanas anunciaram ontem que dispararam contra uma embarcação com bandeira do Panamá que tentava aproximar-se de um porto iraniano em violação ao bloqueio imposto pelos Estados Unidos. O presidente Trump reitera que os Estados Unidos estão a exercer um controle total sobre o Estreito de Hormuz. O tráfego marítimo atingiu o nível mais baixo numa semana. O número de navios que utilizam o Estreito caiu para 8. O nível, como disse, mais baixo, de acordo com dados marítimos, já que os armadores voltaram a evitar a via navegável estratégica devido à continuidade das hostilidades. Esse total de 8 navios é inferior à média de 10, que gira em torno de 12, segundo dados da Kepler. Apenas um navio, um cargueiro de carvão, deixou o estreito, enquanto os demais ainda estão em trânsito, um longo trânsito, o que poderá mexer com o mercado dos petróleos. 4 drones atingiram acampamentos da oposição curda iraniana perto de Erbil, no Iraque. Isso é hoje, mas não causaram vítimas, disseram fontes de segurança à agência Reuters. Orlando Lima. Primeiro jornal aqui na sua RCV, 7 da manhã, 21 minutos.